Então, aqui é a sua casa? É, aqui é minha casa. Eu fiz um bolinho maravilhoso. Você quer entrar pra provar? Bolo? Se eu entrar, eu não vou comer só o bolo, né? Você vai querer comer aqui também, fala. Vou querer um café, mas desse... Ah, que café, homem lerdo, idiota. Eu tô falando de outra coisa. Tu prefere um bolo com gosto de pica ou uma pica com gosto de bolo? Tu prefere o quê? Eu não posso comer bolo, tô de dieta. Aí tu prefere a pica. Se envolveu comigo sabendo que eu era babá e eu tomava conta das minhas primas, entendeu? Você tava dando banho nelas, filho. Mas o que que tem? Elas têm 23 anos. Porra, Jéssica, tu vai terminar comigo por causa de uma besteira dessa? Meu amigo, você não me falou que era casado e tinha 3 filhos. É que eu sou tímido, porra. Ah não, moço, que desgraça, cara. Que foi, mano? Não, moço, senta aí pra eu te falar. Dá ideia? Vai pintar esse banco. Ô, desgraça! Amor, desafio de casal. Olha aqui pra mim. Se você me fizer rir, hoje à noite tem. Mas você... Seu